lá, lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Você está escolhendo ser feliz hoje? Deus seja louvado. Fecha os teus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Nós te rendemos toda graça, todo louvor. Como é bom sentir a tua presença, Senhor Jesus. Como é bom saber que o Senhor nos ama. Como é bom saber que o Senhor não desiste de nós. Como é bom saber, como diz a tua palavra em Salmos 139, se eu subir aos céus, aí tu estás. Se eu descer no mais profundo abismo, aí o teu Espírito ainda me sonda. Todos os meus dias estão escritos no teu livro. Por isso nós queremos te render graças, Senhor, louvor e adoração ao teu nome. E pedir que o Senhor fique à vontade no nosso meio nesse culto. Tudo o que faremos nessa noite, já fizemos aqui, só tem um objetivo: de exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Agora, Senhor, nós queremos te pedir, abra o nosso entendimento, quebranta o nosso coração, fala conosco nessa noite através da tua palavra, Senhor. E enquanto estivermos aqui nesse lugar, nós oramos para que o Senhor levante as tuas muralhas de fogo ao redor deste acampamento, que nenhuma seta do maligno nos alcance, e que haja, Senhor, aqui o Manaim do Senhor, o acampar dos teus anjos no meio do teu povo. Que haja nessa noite, Senhor, um romper no nosso entendimento. Que haja nessa noite, Senhor, filhos reconduzidos à mesa do Pai. Que haja, Senhor, a tua palavra exaltada sobre nós. E nós já te louvamos, porque aonde Jesus está, aí as coisas acontecem, milagres se rompem. Nós exaltamos a tua palavra nessa noite, Senhor, e te damos toda a liberdade para que o Senhor fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Obrigado por nos lavar, obrigado por conduzir a nossa vida. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Salmos capítulo de número 23. Quem está escolhendo ser feliz hoje, diga amém. Foi impressão minha ou essa semana passou muito rápido? Foi impressão. Teve alguém que teve a semana que passou muito rápido? A minha semana passou muito rápido, muito rápido. E eu tenho a impressão que o Senhor está cumprindo já agora aquilo que Ele disse em sua palavra, que os nossos dias seriam abreviados. E se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos conseguiriam resistir. Então a NASA, a ciência já comprovou hoje que o dia não tem mais 24 horas. A Terra está girando mais rápido, os dias estão encurtando e o Messias está voltando. E a igreja está sendo preparada. É por isso que nesses dias muitas coisas não estão fazendo sentido para você, porque é Deus que fez as coisas perder sentido para você, para que o verdadeiro sentido do Evangelho voltasse a arder no seu coração. Salmos capítulo 23, a partir do verso 1. Acompanhe comigo, e a minha oração é que o Espírito fale com você nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Diga: tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quem crê, diga amém. Queridos, eu quero só que você entenda algumas coisas nessa noite. Quando nós começamos a falar, o Salmo 23 é o salmo mais conhecido que existe hoje no mundo. Salmo 23 e Salmo 91, todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor e aquele que descansa à sombra do Altíssimo. Mas o Salmo 23 vai nos apontar para o tipo de relacionamento que Davi tinha com Deus. Davi escreveu esse salmo, e eu quero começar dizendo uma boa notícia para você. Davi fazia o que da vida antes de ser rei? Ele era diga, pastor. Se Davi era um pastor, ele sabe muito bem o que faz um pastor, sim ou não? Então quando ele pega e ele escreve, o Senhor é o meu pastor, ele sabe do que ele está falando, sim ou não? Então o que Davi fazia antes de ser rei? Pastoreava. E como ele pastoreava? Matando ursos e leões. E quando ele escreve e diz, o Senhor é o meu pastor, ele está fazendo uma comparação. Ele está dizendo, eu sei o trabalho de um bom pastor. Eu sei quando os leões vêm para tomar a ovelha, e eu vou para cima desse leão, meto-lhe as mãos na boca e rasgo ele no meio. E ele começa a escrever e dizer, assim o Senhor é o meu pastor. Então ele está dizendo o seguinte, querido, que da mesma forma que ele tinha certeza do trabalho que ele fazia, ele estava agora em oração dizendo, eu tenho convicção de que quando os leões e ursos se levantarem, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O nada me faltará não é só de bens materiais que ele está falando, porque você já teve falta de bem material, sim ou não? Então não é disso que ele está falando. Ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor, e o Senhor nunca me faltará. Quem não faltará? O pastor. Então a primeira boa e grande notícia que eu tenho para lhe dar é o seguinte: se você está enfrentando leões e ursos hoje, a primeira boa notícia é que o bom pastor não vai faltar na sua vida. Você consegue se alegrar com isso? Você consegue sentir alegria com isso? Só que aí ele começa a dizer uma trajetória de como o Senhor trabalha na vida dos seus filhos. Preste atenção, não perde nada do que Deus tem para você. O Salmo 23 é uma trajetória. Eu quero falar um pouquinho hoje com vocês do coxo à mesa. Ele começa dizendo, é lindo quando a gente começa a caminhar. O Senhor é o meu pastor e o Senhor não vai faltar. Ele diz, ele refrigera a minha alma e me faz repousar em pastos verdejantes. Está dizendo que a ovelhinha dormia em cima do pasto. Ovelha come o pasto. Então a ovelha dormia em cima da comida. E quem que dorme em cima da comida? A gente viu uma ovelhinha passando aqui agora. Tudo fala. E com certeza essa ovelhinha pequenininha já dormiu em cima da papinha. Então quem dorme em cima do pasto ainda é criança. Vai esquentar, calma. Ele diz, me faz repousar em pastos verdejantes. É a inocência, é o primeiro passo da vida cristã. É quando você tem pasto verdejante, você pode dormir em cima da papinha, faz lambança com ela, joga a papinha para tudo quanto é lado, e o pastor está ali. E como é bom ser como criança dentro da igreja. Como é bom sermos inocentes na nossa caminhada com Deus, sim ou não? O problema está no seguinte: quando
perdemos a inocência. Lucas capítulo 15, existe a parábola ali do filho pródigo. As pessoas acham que a parábola é do filho pródigo, mas em Lucas capítulo 15, existe apenas uma parábola com 3 narrativas: a ovelha que se perdeu, o talento que se perdeu e o filho que se perdeu. Olhe para mim. A ovelha se perdeu por inocência. O talento se perdeu por negligência. E o filho se perdeu por desobediência. Depois leia o texto. Então isso me ensina que quando eu perco a inocência, eu negocio os valores. E quando eu negocio os valores, eu não me importo mais se o pai está vivo. Eu posso sair de casa, ir embora e viver a minha vida. Tudo começa quando eu perco a inocência de caminhar. A inocência de saber que Ele ainda é meu pastor e Ele não vai faltar. Agora, como que a gente perde a inocência, querido? Como que uma criança perde a inocência? Eu não preciso entrar em detalhes, você sabe do que eu estou falando. Quando essa criança é tocada fora do tempo. Quando essa criança é tocada fora do padrão que Deus estabeleceu para ela, então a inocência se perde. É por isso que nesse caso, ele diz assim: eu deixo as 99 e vou atrás dessa que se perdeu porque foi inocente. Jesus nunca vai deixar os seus filhos que foram tocados ir para o inferno. Jesus nunca vai deixar as suas ovelhas que por conta da inocência e por conta dos abusos espirituais se perderem. Eu tenho uma palavra para dizer: Ele vai atrás de você. Ele não vai te permitir ter sossego na tua vida, porque você foi selado para ir para a glória. E quem foi selado para ir para a glória não consegue ter paz em outra coisa, senão no caminho para a glória. Você está me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Aí a inocência se perdeu, e logo eu vou começar a negociar valores. É o talento que se perdeu. Aquela mulher perdeu um dos talentos, fala de negligência. É por isso que para recuperar valores, olhe para mim, aquela mulher acende a luz e ela não encontra o talento, ela tem que fazer primeiro uma faxina. Porque quando a luz de Jesus acende no teu coração, não é o talento que volta, é a bagunça que você vê. Primeiro Ele vai mostrar as coisas fora de lugar, para depois você voltar a recuperar os valores que a tua inocência perdida mandou embora. E aí ela acha o talento. Mas quando não recuperamos os nossos princípios, aí acaba na última narração. Certa vez os 2 filhos estavam em casa. Um filho disse assim: pai, eu quero o que é meu, eu quero ir embora porque eu cansei da tua casa. Me dá a minha parte da herança. E o pai prontamente abençoou. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta é aberta. Deus abençoa, aquele pai abençoa aquele filho e ele vai. Só que qual o problema do filho sair de casa? Em desobediência. Ele começa a desejar aquilo que na casa do pai era desprezado. O que me diz hoje que eu estou fora da casa do pai? Eu não estou falando desse prédio chamado igreja, eu estou falando casa do pai, é um lugar de espírito. Eu posso estar dentro desse prédio, mas o meu espírito está fora da casa do pai. E o que demonstra para mim que eu estou fora da casa do pai? Quando eu desejo comer aquilo que na casa do pai é desprezado. Ele diz: e aquele filho desejou comer as alfarrobas dos porcos. Então toda vez que eu estou desejando comer aquilo que na casa do pai é desprezado, significa que eu não estou em comunhão nesse lugar de paternidade com Deus. Quem está me entendendo? A inocência é linda e dá para se recuperar. Há um processo, e esse processo que nós vamos até o final, se o Senhor permitir. Aí ele diz assim: mas depois da inocência vem o verso de número 3, guia-me pelas veredas
da justiça por amor do teu nome. Querido, depois da infância, o Senhor vai segurar na mão dessa criança para fazê-lo andar em veredas de justiça. Porque há uma diferença entre o crente e o justo. O crente tem crenças, o justo tem convicção de fé. E nessa vereda de justiça em que o Senhor pega na mão dessa criança e passa com ela pelas veredas da justiça, é aí o lugar que o Senhor vai desiludir as nossas crenças para nos fazer um justo. Porque o meu justo viverá pela fé e não pelas crenças. É um lugar onde o Senhor vai forçar um crescimento. Porque nem sempre eu vou continuar sendo como uma criança na presença do Senhor. Criança na inocência, mas não criança na forma de se relacionar. E por que Jesus precisa nos levar pelas veredas da justiça? Porque uma criança, ela não sabe, ela sente. E quando ela para de sentir, ela acha que alguma coisa está errada. Criança não sabe, criança sente. Criança ama o suprimento, o material. Criança não ama a mãe, criança ama o peito. Porque sabe que de lá vem o seu alimento. E o Senhor vai nos forçar a andar por veredas de justiça para nos amadurecer. Só que nessas veredas de justiça vai vir a desilusão. Porque Ele vai nos levar para um lugar seguro, para desestabilizar as nossas crenças de crente, para nos formar um justo no caminho, nas veredas da justiça. Você consegue compreender? Então o que Jesus está fazendo com você nesses dias, querido, não tem nada de errado. Talvez Ele está te levando pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle, desestabilizando algumas crenças de crente e colocando convicção de um justo pela fé. Sabe por quê? Qual é a diferença do crente para o justo? A fé não é para você receber o benefício. A fé é para você entregar o sacrifício. Então eu não tenho muita fé para receber algo de Deus, mas eu tenho fé para entregar aquilo que eu acho que é meu, para entregar aquilo que Deus está me pedindo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quem dá o que você quer é o diabo. Quem dá o que você está pedindo é o diabo e não Deus. É por isso que em Lucas 4, Satanás leva Jesus no pináculo do templo e mostra para ele todos os reinos. E Satanás diz: se prostrado você me adorar, eu te darei. A diferença da adoração ao diabo e adoração a Deus é que ao diabo eu me prostro para ele me dar o que eu quero. A Deus eu me prostro para ele me dar o que eu preciso. Ao diabo eu me prostro para ele me dar as minhas ambições. A Deus eu adoro para me parecer com Ele. E isso não é um caminho tão prazeroso, porque vai implicar em renúncias, vai implicar em perdas, vai implicar em desilusões que Deus vai provocar para me formar um justo. Quem está entendendo? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Como que nós vamos para essa vereda da justiça? Coloca Romanos 8:36, por favor. Romanos 8:36. Olha como o Senhor nos guia pela vereda da justiça. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. Todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Deixa aqui. É assim que nós vamos na vereda da justiça. Tem dia que parece: Jesus, eu estou morrendo. E essa é a intenção. Morrer para você mesmo, morrer para suas convicções, morrer para suas crenças de crente, para que o justo convicto se levante, para que a fé verdadeira para fazer o que tem que ser feito seja estabelecida na sua vida. Quem está entendendo? Então assim que a gente vai nas veredas da justiça. Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Eu estou indo para a vereda da justiça. Eu estou morrendo para mim mesmo. Tem coisa que para de fazer sentido para mim. Tem coisa que eu não estou entendendo mais nada. Mas por amor de ti, Senhor, eu estou indo na vereda da justiça.
Tem coisa que eu questiono, por que está acontecendo desse jeito? Mas por amor de ti eu continuo na vereda da justiça. A boa notícia de caminhar na vereda da justiça é o próximo versículo, 37. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E a boa notícia continua, próximo. Portanto, estou seguro de que nem a morte. Que morte que ele está falando? O vale da sombra da morte que vai chegar já já. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios. Eu acrescentaria, nem pastores. Nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Dói andar na vereda da justiça? Dói, porque as minhas crenças estão caindo por terra. Antes eu achava que Deus ia me dar tudo que eu estava pedindo. Agora eu sei que Ele não vai me dar tudo. Boa parte Ele não vai me dar, mas Ele vai me dar o que eu preciso ter para me tornar um justo convicto e não me desviar mais dessas veredas. Quem está entendendo? Diga amém. Agora, depois que nós estamos nessa vereda, querido, da justiça, nós vamos ter o verso de número 4. Verso de número 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nós não conseguiremos chegar na mesa, olhe para mim, a mesa vem depois do vale da sombra da morte. A mesa vem depois que nós cruzamos uma linha onde nós perdemos o medo da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz, para me tornar maduro na fé, eu não quero salvar mais a minha vida, eu quero perder a minha vida por amor de ti. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis, porque tu estás comigo. Esse tu estás comigo não significa que Ele vai me livrar da morte. Significa que tu estás comigo ainda que eu morra, ainda que eu vá para a fornalha, ainda que eu esteja na cova, ainda que eu passe pelo vale, ainda que eu esteja nas montanhas, ainda que eu esteja num tempo que eu achei que eu morri, tu estás comigo. É o altar dos tabernáculos, querido. Nós explicamos um tempo atrás. Existem 3 principais festas do Senhor dada ao seu povo: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. São 7, mas 3 principais. A Páscoa fala de quando Jesus te salvou, Ele é a sua Páscoa. Você fez uma passagem. O Pentecoste fala quando o Espírito te revestiu de poder, Ele desceu sobre você. Agora o Tabernáculo diz quando Deus desce e vem habitar contigo. Por que é no tabernáculo que nós devemos caminhar? Porque tem pessoas que param na Páscoa. Eu me converti, eu vou no culto e está tudo bom, Senhor. Outros param no Pentecoste, quando o Espírito não está pegando, não está descendo, não está fazendo algo que você acha que tem que fazer. Você acha que perdeu a unção, você acha que perdeu o chamado. Agora no tabernáculo, Deus vem tabernacular, Jesus vem tabernacular. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás tabernaculando comigo. Só que existem alguns que Jesus vai te tomar pela mão e vai tabernacular contigo dentro da fornalha. A gente gosta de quando Jesus vem tabernacular com a gente no culto de domingo à noite. Eita, Jesus maravilhoso. A gente gosta quando Jesus vem tabernacular com a gente lá no nosso quarto de oração. Mas
Mas aí tem dia que Jesus acorda, você acorda e diz assim: camarada, hoje vou tabernacular com você num lugar mais quentinho. Aí você já começa, você percebe nesse dia, quando você acorda, diz assim: bom dia, Espírito Santo. Não tem resposta nenhuma. Você diz: bom dia, Senhor. Senhor. Quase que você fala: Eli, Eli, lama sabachthani. E Deus se cala para ver qual vai ser a tua reação. Aí ao longo do dia parece que o furacão aumenta, né, irmão? Parece que você fala: hoje Jesus resolveu me provar. Mas aí quando você não entende, você amaldiçoa teu dia, amaldiçoa a tua vida, amaldiçoa quem está perto de você, amaldiçoa teu trabalho. Diz que preferível era a morte para você. Mulher de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas quando você entende que Ele está tabernaculando contigo neste lugar, você diz: Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego, Tu és poderoso para me livrar, eu conheço o Teu poder. Contudo, se o Senhor não me livrar, eu estou pronto para me encontrar contigo. Se o Senhor não me livrar, eu estou pronto para poder encontrar com o Senhor na glória, porque Tu estás comigo e eu não temerei mal nenhum. Quem está entendendo? Quando Paulo diz assim: quando sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Paulo não está falando de fraqueza de pecado. Paulo não está dizendo: eu tenho uma quedinha com a pornografia, Deus tem prazer com essa fraqueza porque Ele vai aperfeiçoar o poder. Não. Paulo está falando de fraquezas internas da tua alma, que você não tem resposta para mais nada. Paulo está falando de fraquezas do teu coração, que você não sabe de onde vem a angústia. E a dor do crescimento é muito parecida com a dor da perda. Às vezes você está sentindo dor porque está crescendo e está achando que você perdeu tudo. Não. Aí Paulo vai dizer: eu me glorio nas minhas fraquezas. É no dia que eu não entendo nada, é na semana que eu não estou sabendo lidar com nada, porque é nas minhas fraquezas que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou. Por que quando eu sou fraco eu sou forte? Porque quando eu sou fraco eu dependo de Deus. Quando eu sou fraco e os meus joelhos são vacilantes, eles costumam tocar o chão mais vezes. Eu volto para a boca no pó, para a dependência. Deus não tem prazer no sofrimento, não, mas Ele sabe que o sofrimento te ensina muita coisa. Quem está entendendo isso? Quem está conseguindo compreender isso? Então, nesse vale da sombra da morte, eu paro de tentar salvar a minha própria vida. Eu paro de ser uma pessoa que estou orando para Deus me dar uma mulher segundo aquilo que eu quero, para fazer as minhas vontades, e começo a ser uma pessoa que ora pelo propósito de Deus na minha vida. Porque enquanto eu oro para casar com uma pessoa que eu imagino ser perfeita, você ainda está dormindo em cima do pasto, em cima da comida, sendo uma criança que vê em Jesus a solução dos seus problemas. Jesus não vai te dar uma mulher, uma esposa que você deseja, ou um homem que você deseja, ou um casamento que você quer. Jesus vai te dar o casamento que você precisa, que vai forjar você. É perigoso isso que eu estou falando. Dá mais para quem não casou. A gente vê uns vídeos desses e fica até com vontade de casar, né? Meu Deus do céu. Wilson, que Deus abençoe, Kézia. Tem muita graça. Mas no vale da sombra da morte eu paro de defender a minha vida. Você sabe quem não passou pelo vale da sombra da morte? Você vê muita gente que não passou pelo vale da sombra da morte quando é ofendido. Sabe por que as ofensas na sua vida às vezes aumentam? Porque você foi reprovado na prova. Aí Jesus permite as ofensas aumentarem, para que você passe pelo vale da sombra da morte e pare de tentar se defender, porque quem já morreu não se defende. Porque eu tenho a razão, porque você está errado. A minha oração é que venha um vale da sombra da morte, para que você passando por ele, só você e Deus, pare de se defender
não se defenda, não se ofenda e não ofenda. Esteja morto. O auge da maturidade de um cristão é quando ele está no vale da sombra da morte e não quer salvar mais a sua vida. Ele não tem razão mais de nada. Cristo está vivendo nele. Quem está entendendo? Agora, depois disso, depois que passa o vale da sombra da morte, no verso de número 5, acompanhe aí comigo. Preparaste-me uma mesa na presença dos meus inimigos. A mesa só vem depois do vale da sombra da morte. Agora eu quero te fazer uma pergunta, olhe para mim. Davi começa dizendo: o Senhor é o meu. Se o Senhor é o meu pastor, eu sou uma. Mas ele está falando de uma mesa. E a pergunta que eu tenho para você é: como que uma ovelha chega na mesa? Sendo o jantar. Eu vou deixar você raciocinar. O Senhor é o meu pastor, eu sou a ovelhinha de Jesus. Passa pela vereda da justiça, meu Deus, está doendo, hein? Vale da sombra da morte, agora Deus se esqueceu de mim. Aí Ele prepara uma mesa, pronto, você está cozidinho. Vou servir você. Vou servir você para os teus adversários me conhecerem. Aí a gente chega na mesa, a gente acha que vai cantar assim, ó: quem me viu passar na prova e não me ajudou. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando eu estiver na mesa eu vou servi-lo. Porque o propósito de Jesus é te tirar do coxo, da manjedoura e te levar para a mesa, aonde você seja maduro o suficiente para ser servido para os outros se alimentar e conhecer o Senhor que você serve. Jesus não é a ovelha de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, porque Ele foi entregue pelos seus irmãos. Então eu começo em Salmos 23 sendo ovelha, mas eu chego na mesa como um cordeiro para o sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa no Espírito. Sabe por que Jesus desiludiu você em muitas áreas da tua vida? Porque agora você está pronto para se assentar na mesa. As pessoas estão prontas para comer do teu testemunho, da tua fé. Porque muitas vezes você pensou em desistir e desviar, mas o Senhor te trouxe aqui para você ouvir essa palavra e Ele te falar no teu espírito: eu te preparei, é para esse tempo, não é para outro. Eu te preparei é para esse momento, não é para outro. Por isso você sofreu o que sofreu. Agora a pergunta que eu faço para você é: você está pronto para sentar na mesa comigo? Você está pronto para sentar na mesa comigo? Porque agora eu vou servir você. O cardápio é você. O cardápio é a história do Gabriel, a história da Fernanda, a história da Elizabeth. Ou você acha o que vai ser servido na mesa? O teu testemunho será servido para muitas pessoas que você pensou que era seu inimigo, mas depois, quando você passa pelo vale da sombra e da morte, aqueles que você achou que era seu inimigo são aqueles pelo qual você quer dar a sua vida para salvá-los. Eu estou falando de um nível de compaixão e de amor que só quem conheceu Jesus consegue ter. Essa é a igreja de Jesus. Você começa dormindo em cima da comida e termina sendo servido do jantar. O único jeito de uma ovelha chegar na mesa é sendo jantar. O único jeito de uma ovelha, de um filho chegar na mesa, querido, é sendo servido o seu testemunho. Agora, por que Jesus
quando chegou aqui, há 2000 anos atrás, a primeira aparição de Cristo foi numa manjedoura. Manjedoura é coxo. Para quem não sabe, é o coxo onde se coloca comida para os animais. Por que Jesus nasceu no coxo? Porque os homens não tinham entendimento naquela época do propósito do Pai. Então, enquanto eu não tenho entendimento do propósito do Pai, Jesus vai se relacionar comigo no coxo, aonde a mentalidade de um humano e de um animal é a mesma. Aonde eu procuro em Jesus o lugar de suprir as minhas necessidades e carências, e não um lugar onde eu vou estar na mesa tendo comunhão com Ele, com os irmãos, e sendo servido, entregue por amor aos outros. Aí às vezes a gente quer florear o coxo, bota florzinha no coxo, bota comida diferente no coxo, mas ainda é coxo. Jesus não quer te manter no coxo, Jesus quer te levar para a mesa. Mas para levar para a mesa, um caminho de sacrifício e renúncia deverá ser aprendido por você. É por isso que ele disse: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Agora, você sabe qual é a coisa mais interessante de quem tem o propósito de ir para a mesa? Ninguém pode tocar em você fora do tempo do Pai. Olhe para mim. Jesus foi pregar em Gadara, Genezaré. Ele entra no barco, atravessa para o outro lado, mas antes de chegar em Genezaré, uma grande tempestade se levantou. Agora, você já parou para pensar que no texto está escrito que Jesus repreendeu a tempestade? Você não repreende tempestade, você repreende espíritos. Você repreende demônios. Ele repreendeu a tempestade. Por quê? Porque as trevas sabiam que haveria libertação em Genezaré, e o plano era afundar Jesus com os discípulos. Só que diz o texto que Jesus dormia na tempestade. Por que Jesus dormia na tempestade? Porque ele sabia que ele não ia morrer daquele jeito. A morte na tempestade não fazia parte do propósito do Pai. Ele sabia: a minha morte vai ser morte de cruz. Pode vir a tempestade que for, que nessa tempestade eu não morro. Então eu posso dormir. Sabe por que você pode dormir em tempestades? Porque existe um propósito para o fim da tua vida. E enquanto esse propósito para o fim da tua vida não chegar, pode vir a tempestade que for, querido, que não vai matar você, que não vai afundar o teu barco. Jesus chega do outro lado. Quando ele pisa na terra, vem aquele demônio. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: legião. Uma legião romana tinha o dever de proteger território. A legião não ia para o combate. A legião ficava na cidade para não deixar ninguém entrar. Por que você acha que quando Jesus pisou, o demônio veio correndo ao encontro dele? Porque o demônio queria pegar Jesus, impedir. Jesus naquele território era um intruso para a legião. Quem está entendendo? Só que quando a legião chega perante Jesus, o que acontece? Se prostra e diz: o que temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Vieste para nos atormentar? Nenhum território, querido, que Jesus já determinou que será conquistado nas áreas da tua vida, eu vou repetir: nenhum território será detido por nenhuma legião do inferno. Existem algumas cadeias que Jesus quebrará nessa noite. Existem algumas lutas que você está enfrentando, me ouça agora, que não são lutas suas, são lutas dos seus pais, dos seus avós, que eles abriram um portal lá atrás, e esse demônio vem tentando acompanhar você para te roubar do melhor de Deus. Mas a boa notícia é que Jesus pisou em Genezaré nessa noite, e não há legião que vai segurar o território que Ele está disposto a libertar. Existem territórios que muitos vêm lutando há muito tempo. Existem territórios que muitos vêm pelejando há muito tempo, mas não são demônios seus que você está lutando.
São demônios que os teus pais, que os teus avós, que os teus tataravós abriram um portal. Não, você não entendeu. Existem demônios que parentes antigos teus abriram legalidade para eles entrarem e agirem. Aquilo escravizou o leito da tua família, escravizou a tua geração. Aí hoje você está tentando, não rompe, não sabe por quê. Porque a legião está tentando segurar. A legião está tentando dizer: Jesus não vai pisar aqui. Mas não há território difícil para o Filho de Deus entrar e conquistar. Então nessa noite nós vamos orar e cadeias se romperão nesse lugar. E aquilo que veio sendo segurado há gerações na tua casa, querido, irá se converter em um novo tempo de bênção sobre você. Quem está entendendo? Mas Jesus precisa te levar para a mesa. Por que Jesus precisa te levar para a mesa? Porque é na comunhão, é no partir do pão, é na mesa que os olhos se abrem, querido. 2 discípulos estavam a caminho de Emaús. Eles não conseguiam ver nada além da decepção dele daqueles dias. Uma pergunta para tu pensar no teu espírito: quais são as decepções desses dias que têm cegado os teus olhos de perceber que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Jesus está contigo? Jesus precisou levar aqueles 2 discípulos para uma mesa de comunhão. E no partir do pão, os olhos se abriram. E eles disseram: não queimava o nosso coração enquanto ele estava andando? Não queimava o nosso espírito enquanto ele estava andando? Jesus quer te levar para a mesa. O processo que você está vivendo hoje de desilusão, de desencantamento. O que é o desencantamento? É aquilo que eu estava encantado com algo, mas de repente me desencantei. E como que você desencanta com algo? Através das feridas da vida. Existem feridas que Jesus permitiu, não fez, Ele permitiu, para amadurecer a tua fé, para servir o teu testemunho numa mesa de glória, para que pessoas, até os inimigos, se convertam a Ele através da tua história. Jesus não quer te abençoar, Jesus quer te fazer um abençoador, querido. Amém. Deixa Ele te levar para a mesa nessa noite. Deixa Ele falar com você e tirar as decepções do teu coração. Sabe o que a voz do Espírito diz? Pequeno rebanho do Senhor, ovelhas amadas do Senhor, filhos queridos do Senhor, eu ainda estou do lado de vocês, eu ainda estou andando com você, eu ainda estou usando até aquilo que é o vale da sombra da morte para poder falar ao teu coração. Acaso eu não escrevi e disse que eu te levo ao deserto para falar com você sobre amor? Eu não te levo para lugares áridos para falar com você sobre amor, sobre o que é amar, sobre o que é nunca desistir, sobre o que é perseverar. Ei, rebanho que acha que está estéril, que não gera mais, a minha especialidade é fazer estéril mãe de muitos filhos. Há um tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de se apartar, há tempo de ter medo, há tempo de morrer, mas também há tempo de ser curado, há tempo de ressuscitar, há tempo de se levantar dos lugares de prisão. Aquele homem possuído por aquela legião, ele tinha convulsões e ele era levado para os cemitérios. Olhe para mim aqui. Por que que a legião levava aquele homem para o cemitério? Porque cemitério, o que tem no cemitério? Coisas enterradas.
pessoas enterradas, sonhos enterrados. Quando você vai no cemitério, você não vê pessoas somente. Quando diz aqui jaz fulano de tal, aqui jaz o sonho de construir uma família, uma casa, um emprego. Aqui jaz os sonhos do Beltrano, do Cicrano, do fulano. Aqui jaz o ministério do fulano de tal. Aqui jaz o fogo do Espírito que um dia ardeu, mas agora não está queimando. Aquela legião tentava impedir aquele homem de ser liberto, levando ele para o cemitério, para ele ter memórias frequentes daquilo que já morreu. E enquanto a tua memória fica naquilo que já morreu, você não consegue gerar o novo do Senhor. Fica no cemitério uma semana, bota uma cabana lá. Você vai sair de lá completamente depressivo, porque a morte te ciranda. Existem muitos que estão me ouvindo nessa noite que a morte está cirandando. A morte espiritual, a morte de sonhos, a morte do fogo do Espírito, a morte do relacionamento com Deus, a morte da decepção, da frustração, do desencantamento, de não dizer, não conseguir confiar. Eu ouço no Espírito alguém que fala: eu não confio mais em ninguém. Eu não confio, eu não acredito mais nessas coisas. Eu não acredito mais em pessoas usadas por Deus. Hoje é um bom dia, querido, para essa legião apartar da tua vida. Hoje é um bom dia para você sair de lugares áridos e lugares de cemitério. Hoje é um bom dia para aquele que sopra vida e vida do Espírito vir sobre você. Quem está entendendo? Deixa Ele te levar para a mesa. Deixa Ele abrir os teus olhos. Deixa o fogo queimar outra vez. Pastor, e como que eu vou para a mesa? E aqui eu quero finalizar para orar contigo. João escreve a carta de Apocalipse, no capítulo de número 3, a igreja de Laodiceia. Diga, Laodiceia. Essa igreja é a última. Cronologicamente representa a nossa. A última igreja sobre a face da terra. E Jesus vai dizer assim: eu conheço as tuas obras, mas eu tenho contra ti o fato que você é arrogante. Porque você tem o seu próprio ouro, você tem colírio para os teus olhos, você acha que tem, e você se orgulha das tuas roupas que você mesmo produz, mas você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Aí Jesus diz: eu te aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo, o fogo do Espírito para refinar o ouro. Todas as vezes que você vê na Bíblia ouro, fala de divindade. E um rei chamado Ezequias uma vez abriu o palácio para receber Nabucodonosor, rei da Babilônia, e mostrou para esse rei o quê? Os ouros do palácio. Fala de intimidades da nossa vida que estão sendo expostos para Satanás. A segunda coisa que ele diz: colírio para os teus olhos, aponta para esses discípulos a caminho de Emaús. Você não enxerga com os olhos, você enxerga com a tua mente. Jesus precisou mudar o entendimento deles, a forma como eles viam as circunstâncias daquele dia. E por último, vestes de santidade. Mas o que chama a atenção é lá no versículo 20, se eu não me engano. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu te pergunto, olhe para mim. Se Jesus está batendo na porta, aonde que ele está? Do lado de fora. Se Jesus está do lado de fora batendo na porta, significa que começaram a reunião sem ele. Fala de uma igreja que está começando muita coisa sem ele. Fala de pessoas que estão fazendo muita coisa sem ele, e ele do lado de fora batendo. Deixa eu entrar, cara. Deixa eu entrar de novo para ceiar contigo e você comigo. Aí ele diz assim, olha aqui, ó.
Lembra quando a gente ceava? Lembra quando a gente tinha comunhão? Lembra quando eu partia o pão, quando o cálice da nova aliança? Lembra da comunhão que nós tínhamos? Ele bate na porta e diz: deixa eu entrar, deixa eu te levar de volta para a mesa, deixa eu abrir os teus olhos, fazer o teu coração queimar de novo. Então essa é a trajetória que Jesus está fazendo: nos tirar do coxo e nos levar para a mesa, restaurar a esperança, trazer de volta a inocência, voltarmos para a casa do Pai, dependermos do Senhor, nos alegrarmos novamente na presença dEle e descobrir que a vida não está tão ruim assim. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. Eu quero orar com você. Eu sinto uma graça do Espírito. Eu sinto uma graça do Espírito. E eu quero que você ore nesse momento. Você pode ficar do jeito que você quiser, sentado, em pé, de joelho, cabeça baixa, cabeça erguida, deitado, correndo. Eu só quero que você vá para a mesa do Senhor. Mas antes de você orar, me ouça. Me ouça. Olhe para mim um pouquinho. Pode ficar quem está em pé pode permanecer, só olha para mim. Há uma pessoa na palavra de Deus chamado Mefibosete. Diga, Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Ele participou do primeiro reinado que deu errado. Quando Samuel está clamando ao Senhor pela vida de Saul, Deus diz para Samuel: até quando você vai chorar por Saul se eu já o rejeitei? Porque enquanto Samuel está chorando por Saul, ele não percebe que o pote de unção dele está vazio, e ele não consegue levantar a próxima geração que está dentro da caverna, buscando fielmente ao Senhor. O Senhor diz: Samuel, para de chorar por Saul, enche o teu chifre de azeite e vai à casa de Jessé, porque eu estou fazendo algo novo na vida de Davi. Anos depois, Mefibosete, neto de Saul, quando Saul morre, a criada da casa, ao tentar salvar a criança, pega Mefibosete de 5 anos no colo e na fuga deixa cair. Ele fica aleijado. Está falando de pessoas, queridos, que foram feridas por um antigo sistema e não consegue mais andar. Mas a boa notícia é que anos depois, quando Davi se torna rei, Davi faz uma pergunta: acaso existe alguém da casa de Saul para que possamos exercer misericórdia para com ele? Ah, sim, filho de Jonatas. Então mande buscar Mefibosete, porque a ceia não começa enquanto ele não chegar na mesa. Aí como é que vem Mefibosete? Com as bengalas, todo manco, não consegue andar. Aí sabe o que Mefibosete pensa? Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar quieto. Eu já sofri demais. Eu já apanhei demais. Eu já fui frustrado demais. Eu tô manco, cara, eu não consigo andar. E do outro lado, Davi está dizendo: Mefibosete, cadê você? E por insistência do rei, que é o Senhor, Davi tem um coração segundo o coração de Deus. Deus não vai desistir de Mefibosete só porque ele está manco. Ele pega todos os soldados e diz: vai buscar Mefibosete. Mefibosete, que estava manco, agora chega no palácio escoltado. Imagina a cena comigo. Imagina a mesa do rei Davi. Mesa grande. Por causa da bondade do coração de Davi, a mesa era enorme. Sabe quem se assentava na mesa de Davi? Os valentes de Davi. Os homens que sozinhos matavam um exército inteiro.
O menor valia por 100 e o maior valia por 1000. 3 desses valentes, só quero destacar os 3. Um dia Davi suspira: quem me dera beber da água daquele lugar, daquele santuário. Os 3 ouviram, cruzaram todo o território dos filisteus, acabou com todo mundo, pegou a água e trouxe: Davi, aqui está a água que você desejou. Homens que não tinham amor à própria vida, guerreiros. O outro, quando todo o exército recuou, ele com a espada na mão, lutou e derrotou todo um exército inteiro, ao ponto da espada agarrar na mão dele. Ele não conseguia abrir sequer os dedos para soltar a espada, de tanto que ele era valente e guerreiro. Os filhos do rei estavam assentados lá. Salomão, o mais sábio, Absalão e todos os outros. Mas de repente eles já estão sentados na mesa e percebem que a ceia não começou. Rei, o senhor não vai começar a ceia? Não, está faltando um convidado. Que convidado que está faltando? Mefibosete. Ele participou do antigo reinado, está machucado, mas a ceia não começa enquanto ele não chegar. Chega Mefibosete escoltado, senta na mesa. A toalha da graça encobre todas as suas imperfeições, e só aí a ceia começa, porque Jesus não deixa ninguém para trás, porque o rei não deixa ninguém esquecido. Quem está entendendo? Eu quero que você ore agora sim, fique do jeito que você quiser. Eu quero dar liberdade para o Espírito se mover aqui nesse lugar. Há um Espírito de graça nesse lugar. Há um Espírito de ressurreição nesse lugar. O mesmo Espírito de Jesus que pisou em Genezaré está pisando aqui nessa noite. E não há legião que consiga segurar mais os territórios do seu coração. Toda legião se prostra agora, e é ecoado uma ordem para que o território seja liberto agora, pelo poder do Espírito de Deus. E canto rebiala sebra canto biandarácia. Rabia que andorobia se que andaralabashi que ou. Existe uma transição do cemitério para a mesa, do coxo para a mesa, porque a mesa é o teu lugar de filho, a mesa é o teu lugar, e a ceia não vai começar sem você. Foi dada uma ordem para te buscar, foi dada uma ordem para te ressuscitar, foi dada uma ordem para você voltar a sonhar, foi dada uma ordem. Daqui a mantobia ceia la macano remacá. Todo o processo do vale da sombra e da morte foi para isso. Todo o processo das veredas da justiça foi para isso. Te trazer para a mesa. As decepções não te afastaram de Deus. As decepções estão te trazendo para um novo lugar nele. As frustrações não te afastaram de Deus. As frustrações estão amadurecendo a tua fé. Ei, Samuel, enche o teu chifre de azeite novamente. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor nos leve até a mesa de Jesus agora. Nós oramos para que o Senhor nos leve até a mesa. Somos teus cordeiros, co-irmãos, irmãos de Jesus Cristo, teu Filho, Pai. Mas muitas vezes não entendemos o processo da cura. O processo, Senhor, de nos levar a uma nova temporada. Nos frustramos, nos decepcionamos. Queremos parar, sentimos que não dá. Nós queremos te pedir, Espírito Santo,
Espírito Santo de Deus, Tu podes nos levar de volta à mesa. Tu podes nos levar de volta à mesa da comunhão, a mesa de estar com o Senhor, a mesa da alegria, de partir o pão, do coração arder novamente, dos olhos se abrirem, a mesa de andar com Jesus, de ser feliz nesse evangelho. Eu já passei pelo vale da sombra e da morte. Eu não tento mais salvar minha própria vida. Quem passa pelo vale da sombra e da morte não se decepciona com mais ninguém, porque é no vale da sombra e da morte que Ele está comigo, que a consciência da presença é cauterizada dentro do meu coração. Quem é você que precisa vir para a mesa do Senhor? Quem é você que precisa vir para a mesa do Senhor? Eu estou aqui nesse altar com você. Eu estou aqui nesse altar para orar contigo, se você quiser. Se você se sentir à vontade, se não, permaneça mesmo no seu lugar, não tem problema. Mas eu já estou aqui clamando ao Senhor que me leve de volta à mesa. Choremante que ele massara labaquito ralamacheri aralabaquetas. Rebaramassuri andere que ele machori aralabandara labacando rebalalabachar. Vem para o bálsamo de Gileade, vem. Saia do cemitério, saia. Saia do cemitério, saia. Nenhuma legião vai te segurar mais. Legião da frustração, recue. Legião da decepção, recue. Legião da tristeza, rabababa que sou. Ei, legião da depressão, eu te denuncio, o teu tempo acabou nessa casa. Choriaralabaquia, correbiacebia, rabaraba, charalabaquia, daralabaque. Seja bem-vindo, príncipe da paz. Seja bem-vindo, príncipe da paz. Príncipe da paz é o seu nome. Seja bem-vindo, maravilhoso conselheiro. Seja bem-vindo, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vem para a mesa. Vem para a mesa. Vem, Mefibosete. Eu te escolto até a mesa do rei. Arralabachei. Há uma graça. Há uma graça para retirar alguns espíritos do lugar de cemitério nessa noite. Pessoas frustradas, pessoas que estavam apenas funcionando, mas não estavam mais fluindo. Seu tempo de cemitério acabou. Há um comando do Espírito agora. Ei, Espírito, volte a viver. Ei, alma, volte a viver. O Senhor sopra sobre ti um fôlego de vida agora. Fôlego de vida. Receba fôlego de vida aí no teu lugar. Intercessão, comece a passear no meio da igreja. Há fôlego de vida aqui. Intercessão, levante a mão e comece a marchar. Ei, ressurreição de sonhos. Ei, ministério que você entregou. Ei, que ela.
Não vai ficar para trás.